A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, gente, o que você está esperando? Inscreva-se. Ative o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Você vai usar 3C. O primeiro C, curta. O segundo C, comente. O terceiro C, compartilhe. Tá bom? Se você faz isso, gente, você vai estar ajudando muito o nosso canal. Quando o nosso canal ele sobe de relevância, o YouTube ele tanto recomenda a outras pessoas, como também nos incentiva a produzir novas dinâmicas para vocês. Então nos ajude nesse sentido, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que eu vou intitular ela como Construindo a Sua Casa sobre a Rocha. Essa dinâmica ela vai ensinar que a palavra de Deus ela é fundamental na nossa fé. Mas ao mesmo tempo também essa dinâmica ela vai destacar que a palavra de Deus, além de ouvida, ela deve ser estudada e praticada principalmente. Tá? E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de coisas simples. Olha, a foto de duas casas. Inclusive eu fiz estas fotos, produzi elas, e coloquei esse arquivo em PDF, tá aqui logo abaixo na descrição do vídeo, para que você possa baixar, tá? E imprimir as duas casas. Tá aqui, ó, uma construída na rocha e outra casa construída na areia. Essa aqui construída na areia, essa aqui construída na rocha. Então você vai precisar usar essas duas fotos. Você vai precisar também da Bíblia, principalmente o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25, para que os seus alunos memorizem, aprendam. Vai precisar também de uma cartolina, então de um quadro, tá? Papéis e canetas para todos os alunos. Bom, como é que você vai iniciar essa dinâmica? Colocando as duas fotos que eu já mostrei, certo? Essas duas fotos da casa construída na rocha e a casa construída na areia. Você vai colocar estas duas fotos em locais visíveis, para que todos os seus alunos possam ver. Então, as fotos, elas podem ser, como eu disse, impressas, tá, numa máquina e fixada em qualquer local. Pode ser num quadro, pode ser na parede, né? Pode ser também, se você quiser botar num projetor de slide, para os seus alunos verem de uma forma bem grande, melhor ainda, tá? Então, se você colocar numa cartolina ou na parede, prepare o ambiente, tá? Prepare também uma cartolina, um quadro, para anotar os pontos que vão ser discutidos nessa dinâmica. E então, a partir daí, você vai iniciar lendo o texto da parábola dos dois alicerces, que está lá em Mateus capítulo 7, versículos do 24 até mais ou menos o 27. Tá? E aí você vai pedir aos seus alunos que leiam o texto em voz alta para o grupo. Se você não quiser pedir para que todos leiam, pelo menos pede um dos seus alunos para ler em voz alta, para que todos ouçam. Fica até melhor. Pronto, mande um aluno ler em voz alta para que todo mundo ouça. E aí você vai pedir para que os seus alunos já comecem a destacar os dois tipos das casas e as características desses dois tipos que estão sendo ali mencionadas na parábola da casa que foi construída pelo homem prudente e da casa que foi construída pelo homem insensato. Tá? E aí você, na hora da leitura, pode mostrar as fotos, certo? Essas duas fotos que você vai fixar num local visível, tá? E aí você vai conduzir uma discussão sobre essas duas fotos. Pergunta aos seus alunos, vai ser algo simples para iniciar. O que vocês observam em cada uma dessas fotos? Da casa construída na areia e da casa construída na rocha. Qual das duas casas parece ser mais estável, segura? É lógico que eles vão responder o quê? É a casa da rocha, né? Mas aí você vai começar a relacionar essas observações com a parábola que foi lida e explicar que a casa na areia representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Enquanto a casa construída na rocha representa aqueles que ouvem e praticam a palavra. Logo em seguida, você vai dividir os seus alunos em pequenos grupos. Aí você pode perguntar, mas quantas pessoas em cada grupo? Depende muito do tamanho da sua turma, tá? Mas são pequenos grupos que você vai fazer. Então você vai dar a cada grupo uma folha de papel e uma caneta. A partir daí você vai pedir
que cada grupo liste exemplos de situações da vida diária, aonde as pessoas nessas ações podem construir a sua casa na areia ou pode construir a sua casa na rocha. Veja só, que você está trazendo a parábola, né, para a vida diária dos seus alunos. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão listar exemplos de situações da vida diária onde as pessoas, ao agir, tomar atitudes, elas estarão construindo a sua casa ou na rocha ou na areia. Após alguns minutos, peça para que cada grupo compartilhe as suas listas com todos que estão ali no grupo. Quando eu digo estão ali no grupo, eu estou me referindo ao grupo geral. Já não é mais o grupinho que eles estavam ali reunidos. Eles vão compartilhar com todo mundo. E aí, você como professor vai anotar no quadro as principais situações que foram mencionadas. Se você não colocou um quadro, mas uma cartolina, note na cartolina. Depois de notar tudo, aí você como professor vai distribuir uma folha de papel. Na verdade, você vai pegar uma folha dessa, ó, e dividir ela em 4 partes, tá? Uma folha dessa. E aí o que é que você vai fazer? Bom, depois de você entregar um quarto de uma folha de papel e caneta para todos os alunos, você vai pedir que individualmente eles escrevam uma área das suas vidas onde eles reconhecem que precisam construir mais essa área da sua vida, da sua casa, sobre a rocha. Entendeu, gente? Então isso vai ser um desafio para os seus alunos. Eles vão identificar alguma área da vida deles onde eles acham que aquela área está sendo construída sobre a areia, precisa ser construída sobre a rocha. E aí eles vão escrever naquele papel. Você vai dar alguns minutos para que eles façam isso e depois você vai pegar uma caixa. Enquanto a caixa for maior, melhor ainda. Tá certo, gente? Não precisa também ser uma caixa exagerada, mas uma caixa grande é bom por quê? Porque você vai mandar eles colocarem todos os papéis dentro da caixa e em seguida você vai balançar a caixa para que os papéis misturem lá dentro, tá? E em seguida o que é que você vai fazer? Você vai tirar todos os papéis um a um e vai lendo em voz alta. Isso é bom para estimular a reflexão coletiva. Tá bom, gente? Então, a partir do momento que eles ouvirem a leitura de todos os papéis, você terminou, aí você vai mostrar mais uma vez as 2 casas, né, que vão estar num local fixo, certo? As 2 casas, você vai mostrar e perguntar para os seus alunos o seguinte: o que aconteceria com cada casa durante uma tempestade? É lógico que eles vão saber o que é que vai acontecer, né? Jesus já mostra isso na parábola. Mas aí você vai para uma segunda pergunta. Qual dessas casas você gostaria que representasse a sua vida espiritual? Gente, isso é uma pergunta muito reflexiva, principalmente depois que eles escreveram no papel que há áreas da vida deles onde eles acham que está sendo construída na areia. Tá? E por último, a terceira pergunta é: como podemos garantir que estamos construindo as nossas vidas na rocha? Tá? Então, depois de eles refletirem e responderem sobre isso, incentive eles a pensar de uma maneira prática de aplicar a palavra de Deus em suas vidas diárias. Ouça as sugestões de cada aluno e vá anotando essas sugestões num quadro ou numa cartolina. Logo em seguida, quando você terminar, você vai formar um círculo com todos os seus alunos e aí você vai pedir que voluntariamente eles possam compartilhar um compromisso específico que eles gostariam de assumir em relação à prática da palavra de Deus. Entendeu, gente? É um desafio. Cada aluno vai assumir um compromisso diante de toda a sala, de uma área da sua vida onde eles precisam melhorar mais na sua vida espiritual e praticar mais a palavra de Deus. Tá? Depois que todo mundo fizer isso, pergunte o que mais impactou eles nessa dinâmica. No final, gente, compartilhe para eles uma mensagem de reflexão, mostrando para os seus alunos que na vida nós estamos constantemente construindo algo. Seja na nossa carreira, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa identidade, mas principalmente na nossa fé. A parábola dos 2 alicerces que Jesus contou em Mateus capítulo 7, versículos do 24 até o 27, é um lembrete poderoso
sobre a importância de onde nós estamos construindo a nossa casa espiritual. Jesus nos ensina que a vida ela é cheia de tempestades, cheia de dificuldades, de tentações, de desafios, de tristezas. Todos nós enfrentamos essas tempestades. A questão não é se elas virão, mas quando virão. A diferença está no fundamento sobre o qual nós estamos construindo a nossa vida. Ouvir a palavra de Deus é essencial. Frequentar os cultos também é muito bom. Ler a Bíblia, participar de estudos bíblicos, são práticas fundamentais para a nossa caminhada de fé. Mas Jesus nos chama para ir muito mais além do ouvir ou do ler. Ele nos chama para praticar a verdadeira sabedoria, que ela não está apenas no conhecer, mas em viver diariamente a palavra de Deus. Então, construir na rocha significa praticar os ensinamentos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Significa amar o próximo como a nós mesmos, perdoar, né, aquele que muitas vezes nos ofende, buscar a justiça, buscar a paz, confiar em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, quando nós agimos assim, a nossa fé está se tornando sólida e inabalável diante das tempestades da vida. Pense nos ensinamentos de Jesus como uma instrução para uma construção sólida na vida de cada um de nós. Ele nos ensina sobre a humildade, sobre a servidão, sobre o amor incondicional, sobre o perdão, sobre a justiça, sobre a santidade. São vários ensinamentos importantes. E cada um desses ensinamentos é como uma pedra sólida que nós construímos para estabilizar a nossa vida espiritual. Sem esses fundamentos, a casa está destinada a desabar na primeira dificuldade que aparecer. Mas praticar a palavra é viver de acordo com os princípios bíblicos em todos os aspectos da nossa vida. É refletir a luz de Cristo em nossas ações diárias. Quando nós enfrentamos injustiça, ao invés de retaliar, nós escolhemos o caminho da justiça e do perdão. Quando nós somos tentados a seguir o caminho mais fácil, lembramos-nos das palavras de Jesus sobre a porta estreita que leva à vida. Então, construir na rocha também implica em resistência, perseverança. Em momentos de dificuldade, a tentação de desistir pode ser forte. Mas quando as nossas vidas estão firmadas na palavra de Deus, nós encontramos forças para perseverar. A rocha não se move com a tempestade. Assim também é a nossa fé. Quando ela está firmada em Jesus, ela vai permanecer inabalável. Por isso é muito importante avaliar regularmente sobre que tipo de fundamento nós estamos construindo. Será que nós estamos investindo tempo em conhecer a Deus e a sua palavra? Será que nós estamos aplicando os ensinamentos de Jesus em nossa vida cotidiana? Será que nós estamos construindo relações baseadas no amor e na verdade de Cristo? Essas reflexões elas são cruciais para garantir que nós estamos construindo sobre a rocha e não sobre a areia. Considere as áreas da sua vida aonde a tempestade já atingiu. Talvez sejam desafios financeiros, problemas de saúde, crise familiar, uma dúvida espiritual. Enfim, lembre-se que a solidez do alicerce ela é testada nesses momentos. Se a nossa vida estiver firmada em Cristo, essas tempestades, por mais violentas que elas sejam, não poderão derrubar a nossa fé. Finalmente, lembre-se de que construir na rocha é um processo contínuo. Não é uma tarefa que completamos e esquecemos, mas é uma jornada diária de crescimento espiritual, de fortalecimento espiritual. Cada decisão, cada ato de fé, cada momento de oração, cada momento de estudo da Bíblia é um tijolo que nós estamos colocando em nossa fundamentação espiritual. Portanto, a prática da palavra de Deus em nossas vidas, ela é diária. Não é apenas uma sugestão, mas é uma necessidade vital para o estabelecimento e o crescimento da nossa fé. Então que possamos, a cada dia, escolher construir sobre a rocha sólida, sobre os ensinamentos de Jesus, garantindo assim uma vida inabalável diante de qualquer tempestade na nossa vida, tá? Que em algum momento ela possa surgir.
Que Deus abençoe você, no nome de Jesus Cristo, e que a sua casa ela esteja sempre edificada sobre a rocha.